Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o deputado Marco Lima a secretariar os trabalhos da mesa e a proceder à chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Eurípides Camargo. Ausente. Deputado Tadeu Filipelli. Presente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Presente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Presente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Asnir de Roure. Presente. Deputado Adão Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. A lista de presença acusa o comparecimento de 10 senhores parlamentares a número regimental. Damos início ao pequeno expediente. Inicialmente, ouviremos os comunicados dos senhores líderes. Conceda a palavra ao primeiro líder inscrito, deputado João de Deus. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Conceda a palavra ao deputado Miqueias Paz. Conceda a palavra ao deputado Vasnir de Roure. Senhor presidente, solicito a minha intervenção no último comunicado de liderança, por gentileza. Essa presidência defere. Com a palavra o deputado Marco Lima, que falará pela liderança do PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados aqui presentes, companheiros e amigos da imprensa, eu subo essa tribuna para fazer um convite a todos os parlamentares. O meu pronunciamento será breve, de que hoje nessa casa estaremos realizando uma sessão solene nesta casa às 16 horas para homenagear os atletas de Brasília que tiveram
grande performance a nível de Brasília, a nível nacional e também a nível internacional. Eu acho que essa casa tem a obrigação de estar prestando essa homenagem aos atletas de Brasília, a essas pessoas que mesmo sem recurso, mesmo sem patrocínio, mesmo sem apoio, né, vão para fora disputar campeonatos, representar Brasília em outros estados, representar o país lá fora, em outros países. E muitos desses atletas anônimos, heróis anônimos, têm conseguido medalhas, conseguido troféus, têm se destacado no campo esportivo internacional e muitas vezes não são lembrados. Então cabe a essa casa hoje, nesta sessão solene, ter a presença de todos os parlamentares, da imprensa também, para que possamos recebê-los, receber todos esses atletas que foram convidados, as federações esportivas, várias delas estarão aqui, porque esta casa tem um compromisso muito grande de estar acompanhando o passo do esporte, de estar acompanhando essa questão em Brasília. Muito se vê apoio à cultura, apoio financiamentos, apoio com patrocínios. Não sou contra a cultura, acho que todos nós devemos apoiar e patrocinar realmente a cultura. Agora, pouco se vê na área esportiva. E acho que essa casa tem que dar um basta nisso, tem que cobrar ações enérgicas do governo, tem que dar incentivos, tem que chamar os empresários locais para se discutir a questão do esporte em Brasília. Eu acho que vários projetos, iniciativas de vários parlamentares tramitam nesta casa, no tocante a esse assunto. Eu acho que é um momento oportuno de estarmos discutindo isso e de estarmos prestando homenagem àqueles atletas que mesmo no anonimato vão para fora, disputam, trazem medalhas, troféus, e às vezes nem trazem medalhas, mas às vezes vão para lá para competir e levar o nome de Brasília. Eu acho que essa casa tem a oportunidade de estar prestigiando esses atletas nessa sessão de hoje, e é para isso que eu convido a todos os parlamentares para estar presente. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao próximo líder inscrito, deputada Lúcia Carvalho. Senhores parlamentares, servidores desta casa, eu participei de uma reunião pela manhã no Executivo que tratou da situação financeira do Distrito Federal e especialmente no que diz respeito ao pagamento do 13º dos servidores da administração direta e também das áreas ligadas à União. Das áreas ligadas à União, nós temos uma suplementação prometida na ordem de 228 milhões, que nós esperamos que ela seja votada amanhã e, consequentemente, nós possamos pagar essas 3 áreas. No entanto, para os demais servidores, nós estamos sem alternativa. Portanto, eu trago este debate aqui dizendo que os parlamentares que lá estiveram, deputado Zé Ramalho, deputada Lúcia Carvalho, deputado Miqueias, deputado Cafu, deputado Eurípides, os secretários, administradores, grande parte indicaram ao governo que, se necessário, nós teremos que fazer empréstimo para pagar o 13º do servidor. E por que isso? Porque Brasília tem um número significativo de servidores públicos. E o pagamento do 13º significa a possibilidade de pagamento hoje de dívidas passadas. Não é mais a expectativa de um Natal em que as pessoas possam viajar, onde as pessoas possam comprar presentes para os seus filhos, para os seus amigos. Significa pagar dívidas, significa sobreviver. Portanto, todos nós indicamos isso. E o governador ficou de estudar uma possibilidade de, junto a órgãos financiadores, fazer esse tipo de endividamento. E cabe a nós, parlamentares, também, tentarmos encontrar uma saída. Porque é bem provável que, com o repasse da União, mesmo ele sendo dividido entre todos os servidores, o que não daria para pagar o 13º,
e que provavelmente a área de segurança, por ser constitucional, não abriria mão de receber o seu 13º integral, nós não teríamos alternativa. Portanto, essa posição eu quero deixar muito clara, que o meu partido, a bancada do governo lá presente, se posicionou para que nós possamos ajudar no encontro de uma solução que viabilize o pagamento do 13º. Quero dizer que quando nós nos encontramos numa situação como esta, não existe situação e oposição, mas existem pessoas eleitas pelo Distrito Federal. Portanto, quero dividir com vocês essa responsabilidade de dizer que a Câmara Legislativa já recebeu o 13º. E se nós, parlamentares, não lutarmos para que a administração direta e para que as empresas, para que, melhor dizendo, as fundações ligadas à União, porque as empresas têm seu próprio capital e faz seu próprio acordo e paga de maneira autônoma, que nós realmente não estaremos dando a contribuição que nós podemos dar. Portanto, eu ofereci a sugestão que nós possamos não só solicitar que amanhã seja aprovada a suplementação, como o governo do Distrito Federal possa solicitar um empréstimo para podermos fazer o pagamento dos 60 mil servidores ligados à administração direta. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, caros amigos presentes a esta sessão legislativa, lamentavelmente, e para tristeza e grande apreensão de todos nós parlamentares e do povo do Distrito Federal, a conta da incompetência e da incapacidade deste governo de administrar as finanças públicas, apesar do expressivo aumento de arrecadação obtido em 1996, cai, ou tenta cair pelo menos, sobre as costas do setor mais fragilizado, justamente o abnegado e dedicado servidor público do Distrito Federal. Para nossa surpresa e grande apreensão, tivemos conhecimento na última sexta-feira, através da imprensa, que o governo do Distrito Federal pretendia e pretende dar o calote nos servidores públicos, a exemplo do que aconteceu no mês de julho, quando não foi paga a primeira parcela de antecipação do 13º, parcela essa prorrogada para pagamento no dia 20 de novembro, o que também não aconteceu e mereceu discurso meu nesta Câmara Legislativa, alertando para essa possibilidade. Lamentavelmente, pretende o governo do Distrito Federal pagar o 13º salário de 1996 em 4 parcelas mensais, a partir de fevereiro do próximo ano. Todos nós, parlamentares, temos que nos unir, e eu faço minhas aqui as palavras ditas pela liderança do governo, nos unir no sentido de encontrar uma solução para essa questão. O servidor público não pode, não há razão para que ele pague essa conta. O governo tinha obrigação de administrar suas finanças. Devia saber que não teria dinheiro para pagar o servidor, continuando com o absurdo, com o descalabro do gasto de propaganda que este governo faz. Para a propaganda há dinheiro. Para encher a cidade de placas, de obras muitas vezes nem sequer começadas, o dinheiro existe. Agora, para cumprir o compromisso com aquele que todos os dias faz com que a nossa cidade funcione, esse dinheiro, lamentavelmente, o governo diz que não existe. Nós temos que ter propostas. E hoje pela manhã, ao que estou informado, algumas possibilidades foram discutidas. A primeira delas seria de um bônus, uma antecipação do ICMS. O que acontece? A receita mensal de ICMS é de 60 a 70 milhões de reais. Ainda que os empresários se dispusessem a antecipar o pagamento de ICMS em um mês, o que me parece difícil, já que a situação do empresariado no Distrito Federal é também de muita dificuldade, e a esperança de recuperação seria justamente nesse Natal, que se prenuncia o pior Natal de todos os tempos. É evidente que nós não podemos esperar do empresariado que ele possa antecipar em um mês a sua despesa de ICMS. Que outra alternativa existe? Existe alternativa,
E a alternativa, senhoras e senhores, é extremamente fácil. É uma alternativa absolutamente possível e já foi traduzida num projeto de lei apresentado pelo PMDB nesta Câmara Legislativa. Projeto esse que eu gostaria de ver transformado num projeto de todos os parlamentares, porque nada daria melhor o exemplo ao povo do Distrito Federal da importância e do nível de trabalho dos parlamentares do que partir desta casa, a solução para o problema do 13º salário. Em que consiste o projeto apresentado pela bancada do PMDB? Numa autorização para que o governo do Distrito Federal contraia empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive sob a modalidade da antecipação de receita orçamentária, a conhecida ARO, no valor de 160 milhões de reais, oferecendo para isso a garantia das receitas futuras, hipótese prevista na legislação, autorizada pelo Banco Central e autorizada pelo Tesouro Nacional. Portanto, não há nenhuma dificuldade legal para que isso ocorra. Faltaria apenas e tão somente a autorização do Legislativo e, com a nossa iniciativa, estamos nos antecipando para que o governo disponha, a partir de amanhã, já dessa autorização. Por que a importância de 160 milhões de reais? E aqui eu chamo a atenção para outro problema extremamente grave, que é preciso que se coloque na ponta do lápis. Ora, o governo do Distrito Federal já esgotou todas as verbas comprometidas no orçamento da União para repasse para o GDF. Conta agora com uma suplementação que, tenho certeza, será aprovada amanhã ou na quarta-feira, de 228 milhões de reais, aprovada pelo Congresso Nacional e paga pela União. Mas aqui fica a pergunta: 228 milhões... Para concluir, senhor presidente, eu gostaria apenas de fechar esse quadro de contas, que eu reputo que é a matéria da maior importância para a nossa Casa Legislativa e para o povo do Distrito Federal. Ora, esses 228 milhões, onde deverão ser aplicados? Então eu quero aqui dizer, em primeiro lugar, para o pagamento do saldo da folha de novembro, que consiste em 96 milhões de reais. Ou seja, faltam pagar do salário de novembro, que deverá ser pago até a próxima sexta-feira, 96 milhões de reais. Portanto, a transferência fica um valor líquido de 132. Há que ser paga, no dia 20 de dezembro, a segunda parcela do 13º da área de segurança, porque é constitucional, a União já transferiu esse dinheiro e não poderá transferir mais nada enquanto essa obrigação não for cumprida. São mais 24 milhões de reais, o que faz com que a disponibilidade do dinheiro repassado da União se reduza, portanto, a 108 milhões de reais. Ora, 108 milhões de reais terão que dar conta da folha de dezembro e da primeira e segunda parcelas do 13º da área de saúde e educação. E a conta é muito simples. 108 milhões de reais não são suficientes para pagar a folha de dezembro, que é de 132 milhões, e além disso, a primeira e segunda parcelas do 13º salário das verbas das áreas cobertas pela União, saúde e educação, que somam a 90 milhões de reais. Portanto, haverá 108 milhões para um pagamento ainda de 132 mais 90, o que significa que nós teremos aí um déficit de aproximadamente 110 milhões de reais, ainda que a União, num gesto de cooperação com o governo do Distrito Federal, aprove esses 228 milhões e os repasse até o final do ano. Então, esse é o quadro financeiro do Distrito Federal. É o quadro de quem não vai pagar o 13º salário dos servidores da administração direta, se não houver uma providência da Câmara Legislativa e também do Executivo, e também ou deixará de pagar o 13º da área de saúde e educação, ou deixará de pagar o saldo da folha de dezembro, o que é igualmente grave. De quem é a culpa? Não é da União. Não é da União, já que a União repassou muito mais recursos do que repassou no ano passado. E é evidente que, se não houve aumento de folha, aumento de salário do funcionalismo do Distrito Federal, a grande pergunta que fica é o seguinte: se o servidor não levou
pelo menos a equiparação salarial para onde foi esse dinheiro, já que as receitas próprias do GDF subiram mais de 21% e as transferências da União tiveram aumento assemelhado. Portanto, para terminar, agradecendo ao senhor presidente a gentileza de me ter concedido esse tempo extra, eu quero dizer que se não forem tomadas providências no sentido de viabilizar esse empréstimo bancário absolutamente legal, sob todos os aspectos, proposto aqui pela bancada do PMDB, o Natal do Distrito Federal será um Natal muito triste. E isso nós não queremos, isso nós não podemos permitir, mormente quando estamos falando dos servidores do Distrito Federal, a verdadeira indústria da nossa cidade. 22% da força de trabalho e 50% do poder de compra. Sem o salário do servidor, o comércio amargará uma gravíssima crise com consequências no agravamento da situação social da nossa cidade. E isso nós não podemos permitir. Brasília espera muito de nós. E esta é a oportunidade para que a Câmara Legislativa mostre mais uma vez a razão da sua existência e o porquê da sua importância. Muito obrigado. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado Renato Rainha. Essa presidência lembra aos senhores deputados que, na medida do possível, sigam o tempo estabelecido pelo nosso regimento. Senhor presidente, nobres deputados, realmente é lamentável a atitude do governo popular e democrático neste final de ano. O terrorismo natalino que este governo implementou nesse começo de dezembro é algo que realmente não tem precedentes na história do Distrito Federal. Anuncia na sexta-feira, na tarde de sexta-feira, no final daquela tarde, que não tem dinheiro para pagar o 13º do servidor público e que só vai fazer o pagamento a partir de fevereiro. E nós sabemos que a intenção é de pagar o 13º em 4 prestações: fevereiro, março, abril e maio. Isso é irresponsabilidade. Isso é incompetência para administrar o Distrito Federal. E é necessário que esta casa cobre do governo a sua responsabilidade. É necessário que esta casa não fique apenas indignada, mas exija que o governo adote posições concretas e sérias, no sentido de pagar o 13º ao servidor público ainda este ano e nos próximos dias. Vejam, os senhores nobres pares, que parcela desse 13º deveria ter sido paga no mês de julho, e foi adiado esse pagamento. Foi adiado para novembro. No mês de novembro, os servidores esperavam receber a primeira parcela e logo em seguida a segunda parcela. Mas, lamentavelmente, nada receberam. Receberam tão somente o comunicado frio, injusto, insensível do governador dizendo que não iria pagar aqueles servidores. Não vai pagar porque não teve competência para gerir os recursos públicos. Não vai pagar porque serviço público e servidor público no atual governo só é prioridade no discurso, porque se realmente fosse prioridade, seria prioridade na hora de destinar verbas. E isso não aconteceu. Não aconteceu e nós estamos aí, somando mais uma derrota para os servidores públicos, porque já são muitas. Há 2 anos sem receber a data base, sem ter o reajuste de sua remuneração, sem receber o ticket de refeição, perdendo direitos que conquistaram durante árduas lutas da história do servidor público, como, por exemplo, a antecipação de férias em 70%, que ocorria até julho e que esta casa, infelizmente, na maioria de seus deputados, não todos, porque eu votei contra e alguns parlamentares da oposição também votaram contra, mas o governo conseguiu retirar daqui conquistas do servidor público ao longo do tempo. E agora nós temos essa notícia desagradável. Eu penso, e nós devemos trabalhar e exigir isso, que se for necessário fazer um empréstimo, o GDF tem que fazer esse empréstimo. Se for esse o meio de buscar o recurso
para pagar o servidor público, o GDF tem de atuar dessa forma. E nós estamos aqui e estaremos aqui para respaldar essa atitude. Não respaldaremos, entretanto, que o GDF não pague ainda esse ano o 13º do servidor público, porque isso é inconcebível. Até porque, como todos nós sabemos, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que tenha comigo o mesmo entendimento que teve com o líder do PMDB e a líder do governo e que me dê mais um tempo para que eu possa concluir o meu pronunciamento. Essa presidência lembra ao nobre deputado que nós não temos tido condescendência, apenas assinalamos para os oradores que o tempo está encerrado e esperamos que conscientemente os oradores encerrem os seus pronunciamentos. Estarei encerrando, senhor presidente, só preciso de um tempo curto para concluir. E eu estava dizendo que, lamentavelmente, o GDF está prejudicando os servidores públicos pela sua incompetência. E o que é pior, nós denunciamos há um tempo atrás que aquele protocolo de intenções que tinha sido assinado entre a União e o GDF era um engodo. Era um engodo e que a sociedade é que estava sendo enganada. O que é preciso fazer, de forma séria, e este é o momento de ser feito isso, é que na reforma constitucional se conste como obrigação da União organizar e manter a saúde e a educação como ocorre hoje com a segurança pública. Porque enquanto isso não for obrigação constitucional, a União não irá repassar os recursos em total. E se ela não repassa os recursos em total, na totalidade, o GDF não terá condições de custear as despesas com os servidores, porque já mostrou incompetência para ir negociar na área federal e buscar esses recursos. E o que é mais lamentável, disso tudo, é um fato lamentável atrás do outro. Hoje, até a presente data, os servidores inativos da Procuradoria do Distrito Federal ainda não receberam o salário referente ao mês de novembro. Até agora, os inativos, aposentados e pensionistas da Procuradoria não perceberam este salário do mês que já foi trabalhado. Então, além do calote do 13º, algumas categorias de servidores estão levando o calote do próprio pagamento do mês de novembro. Isso não pode acontecer e eu peço aos nobres pares desta casa, vamos ocupar essa tribuna, vamos exigir do Poder Executivo que pague os servidores públicos esse ano e nos próximos dias. Se a necessidade for fazer um empréstimo, esse empréstimo deve ser feito com agilidade, o mais rápido possível, para que os servidores não tenham esse prejuízo que tiveram até agora. E veja o que é pior, sem receber o 13º, senhor presidente, nós teremos desemprego em Brasília, porque hoje, conversando com vários empresários, eles estariam contratando pessoas para serviços temporários no mês de dezembro, porque as vendas sempre aumentam um pouco neste período, e quase todos os empresários, se não a totalidade, já deixaram de contratar essas pessoas e estão aguardando uma queda nas vendas aqui no Distrito Federal de 20% a 30%. O caso é grave, senhor presidente, por isso eu agradeço a Vossa Excelência a compreensão que teve comigo. Conceda a palavra ao último líder inscrito, deputado Vasni de Roure. Lembrando mais uma vez aos parlamentares que, por favor, obedeçam ao tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria aqui de afirmar o nosso compromisso com o servidor público, não apenas em discurso, mas na prática. Até porque discurso se faz da tribuna. O problema maior é quando se envereda num processo dilacerante como os servidores públicos estão vivendo e precisa realmente refrear não apenas as dificuldades do GDF, mas sobretudo a União. E nessa hora a gente não vê muitos parlamentares que têm um discurso progressista aqui e para frente do Ministério da Fazenda ou na própria esplanada do Ministério. Muito pelo contrário, foram dizer, antes da suplementação que o GDF conseguiu negociar,
beneficiar de 228 milhões, que tinha passado recurso suficiente. Isso eu ouvi dessa tribuna. Além do que, esta casa não pode esquecer, recentemente, quando tentou passar uma emenda aqui, e que contou com apoios de parlamentares, que foram votar numa emenda que reduzia em mais de 7 milhões de reais a receita do Distrito Federal. Na época eu chamava a atenção para a questão do servidor público. Aí sim é fazer discurso aqui, mas não checar quanto está o dinheiro na conta. Ou nós também estamos esquecendo, recentemente esta casa votou um projeto de lei, quando o GDF, por uma deferência da União, vinha mantendo os repasses do INSS na conta do GDF, porque a União vinha fazendo vista grossa. No entanto, inclusive, nesta tribuna, falei e fui vaiado, porque um projeto que se propunha colocar os recursos do INSS para compra do auxílio alimentação. Eu acho que a tese da defesa do auxílio alimentação é perfeita, eu também defendo, mas nós não poderíamos retirar aquilo que é uma legislação de natureza federal em uma legislação local, tornando compulsório um gasto que viria dos cofres do Distrito Federal naturalmente. Isso levou a União, no protocolo, exigir que a restituição referente ao INSS fosse depositado, e isso representou por volta de 8 milhões a 10 milhões mensais para o GDF, que até então não tinha. Agora, eu quero aqui compartilhar com os colegas parlamentares no que tange a necessidade do empréstimo, e esse eu creio que em determinados momentos o Estado tem a prerrogativa de fazer antecipação para o chamado aro, que é uma antecipação no orçamento e na arrecadação, que se faz para efeito de necessidade das finanças públicas. Eu acredito que o GDF, nesse momento, responderia a uma necessidade dos servidores públicos. Ocorre que no próximo ano, naturalmente, enfrentaríamos algumas dificuldades. Agora, eu gostaria ainda, senhores parlamentares, de recuperar aqui uma discussão latente que esta casa está enfrentando, que é a questão do IPTU. Naturalmente, quando esta casa votou IPTU e fizeram a maior publicidade, que inclusive não poderia cobrar dos assentamentos, achava que a receita do GDF era uma receita milagrosa. Não existe milagre, não existe mesmo. A receita do GDF é feita dos repasses da União e do recolhimento tributário. E mais ainda, o GDF perdeu quando passou na estabilidade não mais existir a receita patrimonial proveniente das aplicações financeiras dos repasses da União. Esse foi o grande prejuízo que o GDF passou a enfrentar. E é uma questão que nós temos de enfrentar de cara. É claro que os parlamentares de oposição estão numa situação confortável, porque criticar é a melhor forma de se governar, no entendimento de alguns parlamentares. Eu acredito que é uma forma equivocada, até porque a população sabe ler. A nossa população não é uma população que não sabe ler receita e despesa. Recentemente votamos aqui a isenção do IPVA para aqueles que não têm acidente. Isso representa queda na receita? Representa dificuldade no pagamento do servidor? Representa. Então, é importante que nós tenhamos a lucidez de que, ao propor matérias legislativas, implica muitas vezes no processo de discussão com a sociedade, desgastes. Na questão do IPTU, e eu gostaria de concluir, a questão do IPTU foi uma questão extremamente grave, porque no caso do Distrito Federal, eu quero dizer para os colegas que o IPTU no Distrito Federal, realmente, para os imóveis com habites, é um dos mais baixos do país. É claro, com os imóveis sem habites, é um dos mais altos, por um outro lado. Então, é uma questão que nós temos de enfrentar, e eu quero dizer para vocês que eu não tenho a menor constrangimento de discutir com a comunidade. O que a comunidade quer saber, se os gastos, quando feitos, são gastos transparentes, são gastos que vêm colaborar no interesse público maior. Então, quando se diz, não, sou contra aumento de IPTU, qualquer coisa que fala do IPTU, eu sou contra. Eu creio que não, senhor presidente. Nós temos de qualificar, porque eu creio que na questão do IPTU, alguns
pagam muito, mas muitos pagam muito pouco. E é isso que nós temos de enfrentar para poder dar uma resposta, estou concluindo, senhor presidente, uma resposta concreta à população, sobretudo na questão do servidor público. Eu sou solidário aos servidores públicos, eu insisto, e essa é a posição que a nossa bancada tem, de que o GDF, nesse momento, não tem outra alternativa a não ser, através do aro ou outro mecanismo similar, obter recursos financeiros para pagar o 13º salário do servidor público. Muito obrigado. Não havendo mais líderes inscritos, damos início ao comunicado de parlamentares. Inicialmente, convido a fazer uso da palavra o deputado Manuel Andrade. Abre mão. Convido o deputado José Edmar. Convido o deputado Eurípides Camargo. Abre mão. Convido o deputado Edmar Pirineus. Convido o deputado Miqueias Paz. Convido o deputado Cláudio Monteiro. Com a palavra o deputado Adão Xavier. Abre mão. Com a palavra o deputado Odilon Aires. Antes que o deputado Odilon possa assumir a tribuna, convido o deputado Geraldo Magela a assumir a presidência dos trabalhos. Senhor presidente, senhores da imprensa, trabalhadores e servidores desta casa. Senhor presidente, eu moro em Brasília há mais de 25 anos. Esta cidade existe porque veio para cá, para Brasília, o servidor público. Na história da República, na história imperial, na capital federal, é a primeira vez que deixa de pagar o 13º salário aos trabalhadores, aos servidores. E basta lembrar da discussão do senhor governador, quando candidato no pleito de 94. Ele dizia que não precisava buscar dinheiro no governo federal, não precisava ter um bom relacionamento com o presidente da República, bastava manter a ética, a transparência e não gastar recursos de forma leviana, de forma desordenada, de forma que pudesse trazer o orçamento dentro de um plano, de um planejamento de metas. O que nós estamos vendo é que este governo é um governo incompetente e é um governo desonesto, é um governo que desvia verba por todos os cantos dessa cidade. Mas eu quero lembrar aqui aos nossos pares que em 1995 o governo alegava que não cumpriu os seus compromissos porque o orçamento foi elaborado pelo governo anterior. E foi justamente na gestão da elaboração do orçamento de 95, na gestão de 95, que o governo honrou com todos os seus compromissos. E agora, quando tem o orçamento participativo, quando tem a bancada, a presidência da casa, do PT, quando tem a maioria dos membros da COF também, do Partido dos Trabalhadores, nós hoje estamos vendo o governo dar um calote no servidor público. Eu faço uma convocação ao servidor, para que invada o Buriti a qualquer momento. Não pode permitir que o governo popular democrático, que foi o governo que disse que ia honrar com todos os seus compromissos, o primeiro calote que ele está dando é justamente quem trabalha, quem carrega o piano do lado do governo. Não é possível que esta casa, que também já recebeu o 13º salário, não é possível que esta casa vai permitir que o governo do Distrito Federal não deixe que pague o 13º salário. Isso aí é um ato criminoso, e o deputado Vasni deve ter conhecimento desse ato, pois foi o deputado que foi o titular da pasta da Fazenda na elaboração do orçamento para o cronograma de pagamento de pessoal, despesa de custeio. Nós não podemos permitir que o governo que gasta em publicidade, que o governo que gasta em diária, em governo que gasta em viagens, deixe o servidor público sem o pagamento no seu devido dia, na sua devida hora. O servidor hoje do Distrito Federal está sendo humilhado quando ele entra numa loja
quando ele entra num shopping, quando ele entra numa feira, a pessoa já diz, eu te conheço pelo contra-cheque, pelo achatamento que você tem no seu salário. Eu te conheço agora pelo calote que o governo do Distrito Federal aplicou pelo não pagamento do 13º. E o servidor tem que reagir. Servidor público tem que reagir e não adianta achar que foi o não pagamento do IPTU, não adianta achar que foi a oposição que evitou com que o governo pagasse o 13º salário. Foi incompetência, senhor deputado. O senhor deixou um secretário lá dentro que veio do Rio de Janeiro, que não sabe o que é um cronograma de desembolso financeiro para o Distrito Federal. O senhor deixou um secretário lá dentro que serve o seu governo, que serve o Cristóvão, que disse que não precisava de recurso, que serve ao Cristóvão, que dizia que bastava ter transparência. De duas, uma, ou ele não é transparente, ou então ele não tem preocupação com a causa maior no Distrito Federal. O servidor público, eu falei outro dia na reunião do PMDB, falei por onde tem andado, tem que invadir o Buriti, tem que conversar com o senhor governador e não deixar ser insultado. O governo foi eleito pelo povo, foi eleito pelo servidor público, não precisa sair humilhado quando nós sabemos que tem 2 anos para tirar essa canalha que está no Buriti, para tirar essa quadrilha que se instalou lá no Buriti. E eu falo isso com autoridade porque sou servidor público. Não estou aqui defendendo tão somente a nossa categoria. Nós estamos defendendo quem construiu Brasília, quem sofre por uma causa justa, que é trabalhar, que é ficar à frente de balcão, no dia a dia, e saber que no final do ano você não tem o 13º salário. A sua programação para viagens, sua programação para comprar uma geladeira, para comprar um imóvel, se for o caso, caiu no esquecimento. Culpa do governo que tem um orçamento não planejado, não digno de ser respeitado pela sociedade. Então, a Câmara Legislativa, através da bancada do PMDB, apresentou uma solução que espero que seja cumprida, porque o ano passado, este mesmo governo abriu os cofres do BRB para os empresários para o financiamento do 13º salário da iniciativa privada. E ele agora tem o compromisso moral de honrar com o servidor público. Com a palavra, o deputado Vazinho. Da hora. Ainda não teve eleição para novo presidente. É, porque ele é candidato a presidente. Acabou de se lançar. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Asni Derrouri. Senhor presidente, eu só gostaria de informar Vossa Excelência, eu procurei no seu gabinete, mas não consegui falar, fui abordado por um conjunto de servidores, trabalhadores da associação desta casa, que, em função do fechamento do restaurante e em decorrência da licitação, há uma possibilidade bastante grande de que um conjunto de servidores da associação seja demitido. E há um pleito por parte deles de que o restaurante seja mantido aberto até que a licitação consolide qual é a nova empresa. Eu deixo, portanto, a consideração da mesa diretora dessa casa, esse pleito que os servidores hoje têm. Caso contrário, muitos passarão o final de ano em situação bem precária. Muito obrigado. A presidência informa a todos os senhores e senhoras parlamentares desta casa que estamos tendo a honra de receber neste momento a visita do senhor embaixador da Romênia no Brasil, senhor Johan Bar, e do conselheiro da Embaixada da Romênia. Eu quero solicitar que o deputado Cláudio Monteiro e o deputado Marco Lima conduzam os dois visitantes à mesa diretora, como costumamos fazer sempre, e eu convido, então, o embaixador da Romênia, senhor Johan Bar, e o conselheiro da Embaixada da Romênia, o senhor Constantin Hussein, a se dirigirem à mesa.
excelentíssimo senhor embaixador da Romênia no Brasil, Johan Bar, senhor conselheiro da Embaixada da Romênia, senhor Constantin Hussein. Esta casa se sente muito honrada com a visita dos senhores e nós esperamos que neste dia em que, pela primeira vez, nós temos a honra de receber a visita de um representante do povo romeno, que nós possamos, a partir de agora, ter no parlamento local uma relação mais direta com a embaixada e, naturalmente, com o governo e com o povo da Romênia. E nós queremos dizer que, nestes 2 últimos anos, o esforço desta presidência tem sido exatamente de estreitar estas relações com as representações diplomáticas, de buscar um intercâmbio cultural e até comercial com outros povos, com outros países. E, em diversas vezes, tivemos aqui também a oportunidade de receber representantes de outros países. E neste dia, nós temos a grata satisfação da coincidência da visita de Vossa Excelência se dá quando se comemora o Dia Nacional da Romênia, transcorrido no dia de ontem. Então, neste sentido, nós gostaríamos de colocar à disposição de Vossa Excelência a possibilidade de dirigir aos nossos deputados e à nossa população uma saudação para que nós possamos ter isto registrado na nossa casa, na história da nossa casa, esta visita de Vossa Excelência. Portanto, concedo a Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço também aos excelentíssimos senhores deputados e a outros senhores e senhoras presentes nesta casa. Para mim é uma grande honra poder apresentar-lhes minhas saudações e, ao mesmo tempo, apresentar-lhes algumas palavras com respeito à situação atual na Romênia. Como muita gente sabe, a Romênia está atravessando um período muito interessante da sua história. Há pouco tempo, mas exatamente no mês de dezembro de 89, a ditadura comunista foi afastada e a Romênia, a partir deste momento, está caminhando rumo ao Estado de Direito e à democracia. A prova mais, o testemunho mais significativo teve lugar há alguns dias atrás, porque no mês de novembro nós organizamos eleições gerais, presidenciais e parlamentares, durante as quais a oposição ganhou as eleições, de modo que neste momento o poder na Romênia está nas mãos da oposição. Claro que nós damos um significado muito importante a esta alternância do poder, porque até agora o partido que era no poder era um partido considerado mais de centro-esquerda. E claro que o período que ele percorreu
depois da tomada do poder, era um período muito difícil, tanto política como economicamente. A economia da Romênia era uma economia supercentralizada. O Estado tinha o monopólio total da economia. E, para passar desta situação, o velho governo iniciou umas atividades de privatização da economia e, claro, a passagem para uma economia de mercado. E esta situação determinou umas mudanças sociais muito importantes. E, claro que para os efeitos sociais da transição foi percebida de uma maneira muito difícil pela população do país. E, com motivo das eleições que foram organizadas recentemente, a oposição, como dizia, ganhou as eleições. De modo que, neste momento, o presidente da Romênia, que foi instalado no dia 29 de novembro, foi o candidato da oposição. O governo será formado pela oposição, partidos da oposição. E, no parlamento, os partidos da oposição têm também a maioria. E, claro que nós percorremos uma etapa muito importante e esperamos que, desta vez, a privatização, por exemplo, da economia será mais acelerada. E, claro que esperamos também umas consequências mais positivas do ponto de vista social. E para o progresso, a prosperidade geral do país. Agora, eu queria falar um pouco também sobre a importância da Data Nacional da Romênia. O 1º de dezembro representa praticamente a festa nacional da Romênia devido à realização de uma aspiração secular do povo romeno, a união de todas as províncias romenas, realizada em 1º de dezembro de 1918. E, claro que, neste momento, o Dia Nacional foi ontem, e nós estamos festejando esta data também ligada à vitória das eleições da oposição e a passagem para uma nova etapa muito importante da história do nosso país. Eu poderia salientar também que entre a Romênia e o Brasil existem muito boas relações. As relações oficiais entre o meu país e o Brasil datam de 1880, quando um enviado especial da Romênia visitou o Brasil e foi recebido pelo imperador Dom Pedro II. Naquela época, praticamente, a Romênia acabava de sair de uma guerra, a Guerra da Independência, e começou a batalha diplomática para o reconhecimento da independência total da Romênia. Então, eu queria aproveitar minha presença aqui para saudar os excelentíssimos deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, expressar nosso desejo de desenvolver com o Brasil relações de amizade e colaboração, como sempre existiam estas relações. E, mais uma vez, muito obrigado pela paciência de escutar algumas palavras sobre o meu país e para o dia 4 de novembro, quarta-feira, estão convidados para participarem a uma recepção que organizamos na Embaixada da Romênia. Muito obrigado.
nós queremos anunciar que estão na galeria alunos da 4ª série da Escola Logosófica Gonzales Pecotti, acompanhado pelas professoras Thelma e Érica. Muito obrigado pela presença, façam bom proveito da visita à Câmara Legislativa. Retornem todas as vezes que desejarem, que esta é a casa do povo do Distrito Federal. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Asni Derrouri. Eu gostaria, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, de dar a saudação ao embaixador e o seu secretário-geral, bem como manifestar junto à República Romena a nossa mais profunda solidariedade no processo democrático de construção deste país e, dentro das nossas limitações, mas também na nossa determinação democrática, desejar que a Romênia, de fato, alcance o objetivo maior de sua população, que é a soberania, a democracia e a participação popular. Portanto, leve em nome de nossa bancada, ao seu país, em particular à sua população e ao seu governo, esta mensagem de solidariedade aos momentos de construção que a Romênia vive, e sabemos que ela, enquanto país, será vencedor a despeito das pressões internacionais que a Romênia tem sido submetida. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Marco Lima. Senhor presidente, eu venho aqui em nome de toda a bancada do PSDB agradecer pela visita dos nossos ilustres visitantes, embaixador da Romênia, e dizer que sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa Câmara Legislativa, e leve o nosso abraço ao povo romeno. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Luiz Estevão. Em nome dos parlamentares que compõem a bancada de 8 deputados do PMDB, gostaria de saudar aqui, agradecer a presença do senhor embaixador da Romênia, ao tempo em que parabenizo aquele país, um dos grandes países da Europa Central, pelo seu esforço rumo à democratização, à soberania do seu povo. Parabéns, e é com grande alegria que a sua presença aqui nos faz parte da festa nacional do seu país. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado Renato Rainha. Senhor presidente, como líder do Partido Liberal, eu também quero saudar o embaixador da Romênia e desejar ao povo romeno que tenha muito sucesso, que realmente o espírito democrático possa nortear a vida de toda a população e, principalmente, a consciência dos governantes daquele país. Sucesso, e a presença de Vossa Excelência honra muito o Poder Legislativo de Brasília. A presidência agradece e quer dizer que nós queremos, embaixadores, senhor conselheiro, que estas relações possam, de fato, serem aprofundadas. Queremos que esta casa seja também a casa dos representantes do povo romeno do Distrito Federal. Que nós possamos estreitar as relações no plano cultural, no plano comercial e também, a cada dia, possamos aproximar mais e mais os nossos povos. A nossa casa estará sempre aberta. Agradeço a presença e suspendo por 2 minutos a sessão, solicitando que o deputado Manuel Andrade reabra a sessão após 2 minutos, para que nós possamos acompanhar o embaixador e o conselheiro. Muito obrigado. Está suspensa a sessão. Está reaberta a presente sessão. Convido o deputado Asni Derrouri a assumir o posto de secretário ad hoc, para que possamos dar prosseguimento à sessão. Ao mesmo tempo que solicito ao seu secretário que faça leitura dos documentos sobre a mesa. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Renato Rainha. Senhor presidente, os servidores
inativos da Procuradoria do Distrito Federal, quer os aposentados, quer os pensionistas, não receberam até a presente data o pagamento referente ao mês de novembro. E, segundo informação, é porque existe, nesta casa, projeto de suplementação de dotação orçamentária para atender essas despesas. Então, eu quero rogar a Vossa Excelência, no exercício da presidência da Câmara Legislativa, que, por favor, coloque, já que se existe esse projeto realmente aqui, que coloque ainda hoje em votação, em sessão extraordinária, para que nós possamos efetuar imediatamente o pagamento dos servidores da Procuradoria referente ao mês de novembro, porque esse é um caso da maior gravidade e que exige um tratamento da maior urgência por esta casa. A presidência vai levar ao presidente da mesa para que inclua, se não hoje, mas na primeira sessão extraordinária que tiver, que poderá ser hoje, eu não sei qual a decisão do presidente da casa, mas com certeza, novo deputado Renato Rainha, todos os deputados têm maior interesse de votar e aprovar tal projeto que é da maior importância para os servidores. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de passar, solicitar ao secretário de Conselheiro do sobre a mesa, eu perguntaria se algum dos deputados deseja falar no pequeno expediente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Azerrori. Não. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Lúcio Carvalho. Ausente. Digo, não vai falar. Deputado Lúcio Carvalho se abstém de falar. Deputado Cafu. Deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, volto a esta tribuna para falar sobre o tema do pagamento do 13º salário dos servidores públicos. Foi dito aqui por um deputado governista de que uma das razões para o não pagamento do 13º seria a não aprovação pelos parlamentares da oposição, notadamente parlamentares do PMDB, que inclusive votaram contra e depois foram à Justiça, no sentido de derrubar o absurdo aumento de mais 70% de IPTU no IPTU de 96. Ora, nada mais improcedente, nada mais absurdo do que pretender atribuir a isso a causa pelo não pagamento do 13º. E por quê? Porque o deputado que hoje falou em nome da liderança era, à época, secretário de Fazenda. Foi ele quem assinou a proposta orçamentária remetida a esta Câmara Legislativa, que previa para o ano de 96 uma receita de 103 milhões de IPTU. Está lá a proposta com a assinatura do deputado que hoje veio aqui. Ora, qual foi a receita de IPTU auferida pelo governo durante o ano de 96? Até outubro, 109 milhões de reais. Portanto, já foi 5% superior àquela receita prevista pelo então secretário, que não contava com aquele aumento extra para a cobertura de suas despesas. Portanto, não venha com essa desculpa esfarrapada e mentirosa, porque todo mundo sabe ler. E é importante que os parlamentares e secretários honrem aquilo que escrevem, porque escreveram um número, disseram a esta Câmara Legislativa que precisavam de uma receita de 103 milhões de reais para fazer face às despesas e, lamentavelmente, vem agora com essa falácia de dizer que o 13º não seria pago porque faltou aprovar o segundo aumento de IPTU. Aliás, cabe registrar que a receita de IPTU durante o ano de 95 foi inferior a 70 milhões de reais e em 96 até agora de 109. Portanto, já há um crescimento de cerca de 38%, 48% nessa receita. Portanto, crescimento mais do que suficiente para cobrir qualquer acréscimo de custos que tivesse havido. A razão é outra, a razão há de ser outra. Outra questão aqui absurda dita pelo parlamentar, que não guarda qualquer correlação com a realidade. Dizer que o GDF está pagando 8 a 10 milhões por mês de contribuição previdenciária. Não é verdade, não há fundamento nisso.
no protocolo assinado com a União, mostrado por mim aos parlamentares desta Câmara Legislativa, a obrigação de recolher os valores referentes ao INSS da folha de pagamento, naquele protocolo foi estabelecida exclusivamente para a área de segurança, o que representa um dispêndio mensal de aproximadamente 3 a 3,2 milhões de reais. O que nós precisamos efetivamente é encarar de verdade, encarar com coragem a situação do funcionalismo público. O funcionalismo não quer desculpa, o funcionalismo não quer explicações fundamentadas na mentira. O que o funcionalismo quer é o pagamento daquilo que é seu de direito. E é isso que nós temos que fazer aqui. É isso que eu proponho, que a Câmara Legislativa, todos os parlamentares se unam para que nós possamos formular as propostas que viabilizarão o fim, pelo menos por enquanto, da agonia em que o nosso servidor está condenado. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Wesley Roure. Eu estou inscrito no primeiro expediente, eu gostaria o direito de palavra. Vossa Excelência ter renunciado a Não palavra. renunciei não, senhor presidente. Eu chamei aqui Vossa Excelência, falou que não iria falar. Simplesmente não renunciei, eu gostaria. Mas, para abrir mão para Vossa Excelência, teria que abrir para todos os demais que renunciaram. Não, eu estou inscrito, senhor Então, presidente. Vossa Excelência fala. Senhor presidente, senhores deputados, eu acredito que este debate do 13º salário vai ser um grande debate na cidade. Vai ser um grande debate, até porque eu creio que a gente não tem o que esconder. Eu creio que solidarizo-me aqui com todos aqueles parlamentares que entendo que deve ser uma ampla mobilização desta casa no processo de conscientização da sociedade e de pressão para que encontremos a solução. Agora, senhor presidente, a primeira coisa que nós temos de ter sinceridade nessa casa é mencionar o parlamentar. Eu entendo que o deputado Luiz Estevão deveria citar o meu nome e não utilizar de artifício e estabelecer uma discussão. Seu nome está mais do que citado, porque eu olhei para a sua fisionomia o tempo todo. Em primeiro lugar, precisa se respeitar as falações. Em primeiro lugar, precisa se respeitar as falações. Senhor presidente... Luiz, eu pediria o nome do deputado Luiz Estevão, que depois dê dia de resposta, concedo. Obrigado, presidente. Senhor presidente, quando nós mencionamos a questão do acordo que o governo do Distrito Federal estabeleceu com a União e a obrigatoriedade que a União passou a exigir aquilo que até então ela não vinha exigindo, foi uma perda na receita, E no que tange ao IPTU, primeiro lugar, é uma demonstração sim, porque quando se faz uma proposta orçamentária é feita em cima de uma legislação, Se a arrecadação foi de 109 milhões, e a previsão foi de 113 milhões, é porque houve a proximidade. Agora, o que a Câmara deixou de fazer foi não dar sustentação a um projeto que foi votado nesta casa, que aumentaria a arrecadação, sim. E não aumentando a arrecadação, não há receitas financeiras, além de orçamentária, para poder pagar servidor. Agora, concordo também de que não é esse o único parâmetro, mas que abalou a receita do Distrito Federal, abalou sim. E existe uma outra proposta colocada nesta casa, em não sendo votada, será prejudicial, não apenas no pagamento do servidor público, mas nas obras de saneamento, nas obras de investimento, porque a população espera sim. E em terceiro lugar, senhor presidente, esta casa votou sim, votou uma emenda que foi derrotada, aonde retirava quase 7 milhões da receita do Distrito Federal. Estão as notas taquigráficas, mais do que isso, estão a votação registrada. Então nós precisamos ter a compreensão, precisamos assumir empréstimos, seremos solidários ao governo, seremos solidários. Precisa se pagar o 13º? Precisa, mas não se dá para fazer
fazer demagogia em cima do dinheiro público quando se tem a responsabilidade, sobretudo, com o pagamento do servidor público. E mais ainda, senhor presidente, eu me sinto profundamente constrangido porque fui um parlamentar que recebi parte do meu 13º salário. E entendo que isso constrange a nós parlamentares quando a grande maioria dos servidores públicos não recebeu. Portanto, senhor presidente, eu entendo que esta discussão é extremamente salutar que nós façamos para que, em primeiro lugar, tenhamos clareza dos números para que o GDF tenha uma resposta objetiva para a população. Muito obrigado. Senhor presidente, tendo em vista a menção ao meu nome, solicito o direito de resposta. A presidência concede a Vossa Excelência de resposta. Nada melhor que os fatos para mostrar a verdadeira face, né, daqueles que vêm aqui contar mentira para o povo do Distrito Federal. Em primeiro lugar, eu quero dizer que atribuir a responsabilidade do falta de dinheiro do governo à questão do recolhimento do INSS é uma descabida mentira, já que até o presente momento nenhum tostão foi recolhido de INSS para a União, apesar de ter sido assinado o protocolo. Mais uma vez, volto a dizer que o segundo aumento de IPTU não estava sequer previsto na projeção orçamentária. E essa conversa fiada de vir dizer aqui que o orçamento tinha sido feito em cima de uma lei existente, ora, já havia naquela época a intenção de aumentar o imposto, tanto é que foi o próprio secretário quem encaminhou a esta casa a proposta de aumento do imposto. Portanto, ele já queria esse aumento e se contasse com ele para pagamento dos servidores, é evidente que isso já tinha que estar contido dentro da proposta orçamentária. Aliás, eu quero dizer o seguinte, já que falou-se aqui em demagogia quem faz aqui é o secretário, o ex-secretário, que no ano passado dava declarações colocando-se contra a orientação do governo no que se refere ao IPTU. Chegou, inclusive, a deixar o governo naquela época por divergir do critério de aumento do IPTU. E agora vem com essa conversa fiada aqui para dizer que foi por causa do não aumento do IPTU que o governo não pode pagar o 13º. E para finalizar o seguinte, agora eu compreendo por que o GDF está na crise financeira que está. Porque entregou a Secretaria de Fazenda na mão de um incompetente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Adão Aires. Senhor presidente, eu quero lamentar que o deputado Vasnir, nosso colega, ex-secretário de Estado de Fazenda, está jogando para a população que a receita é vinculada. Isso não é verdade. A arrecadação do IPTU não é receita vinculada para pagar trabalhador, senhor presidente. Você sabe muito bem que a receita não é vinculada. Então, eu quero lamentar o despreparo do secretário. Senhor presidente. Não. Senhor presidente, peço Pela direito ordem, de deputado. resposta aí. Vossa Excelência não vai ter resposta da resposta. Deputado Vaz de Terrori, não existe resposta da resposta. Vossa Excelência usou o seu expediente para responder ao deputado e voltou a citá-lo. A ele que cabia direito de resposta. Senhor presidente, eu não vou conceder mais. É claro que a manifestação do deputado Luiz Estevam foi referindo à minha pessoa. Não e vou... de forma extremamente penalizadora. Então, eu peço direito de manifestação. Vossa Excelência pediu para falar, já tinha abdicado o direito de falar, pediu para falar, a mesa concedeu, agora não vai dar mais direito de resposta. Convidaria o deputado Zé Ramalho a tomar assento da mesa, auxiliar de trabalho. Solicito que o senhor secretário faça leitura dos expedientes sobre a mesa. Projeto de lei do deputado José Edmar, PSDB, altera a destinação da área que especifica no setor de mansões Parkway da região administrativa 8, Núcleo Bandeirante. Projeto de lei do deputado Luiz Estevam, autoriza o Poder Executivo a realizar operações de crédito por antecipação de receita e da outras providências. Retificando, de autoria do deputado Luiz Estevam e outros. Projeto de lei do deputado Manuel de Andrade, Manuelzinho, dispõe sobre a alteração de zoneamento e coroamento das quadras 700 e 900 do setor de edifícios de utilidade pública na região administrativa de Brasília, RA1 e da outras providências. Projeto de lei do deputado Adão Xavier. Declara a ABRAS, Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Homeopatias, entidade de utilidade pública. Projeto de lei do deputado Adão Xavier.
dispõe sobre a política de desenvolvimento agrícola do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado César Lacerda. Interliga a via principal da quadra 25 do setor leste, partindo dos lotes 35 e 40, a Avenida Comercial dos Bombeiros, na cidade satélite do Gama e da outras providências. Projeto de lei do deputado César Lacerda. Interliga a via principal da quadra 26, partindo dos lotes 36 e 39, a via localizada entre os circulatórios viários das quadras 37/38 e 24/Praça 3 do setor leste da cidade satélite do Gama e da outras providências. Projeto de lei do deputado Eurípides Camargo. Desafeta a área pública para ampliação da escola classe 17 de Ceilândia, RA 9. Projeto de decreto legislativo do deputado Tadeu Filipelli. Concede o título de cidadão honorário de Brasília ao jornalista Sebastião Neri. Gabinete...